Vou agora fazer a correção da semana 3 e semana 4, PET 7, aqui do 8º ano. Antes de começar essa correção, vamos falar um pouquinho só sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano nada mais é do que um conjunto de eixos, né? Nós temos o eixo X, chamado de eixo também das abscissas, como está escrito aqui, e o eixo Y, chamado também o eixo das ordenadas. Lembrando, a abscissa é na horizontal e ordenadas na vertical. A abscissa é o eixo X e a ordenada é o eixo Y. Esse plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes, ou seja, 4 pedaços. Quem está aqui, ó, desse lado, ó, lado direito do X e acima, direito do Y e acima do X, nós chamamos de primeiro quadrante. Esse primeiro quadrante também tem o nome de quadrante positivo. Se eu tiver os dois valores positivos, eles estarão aqui. Aqui, ó, aqui só tem positivo e aqui só tem positivo. Então, primeiro quadrante, quadrante positivo. Já o outro lado, lado inverso, nós chamamos de segundo quadrante. Também é chamado de X negativo, olha, os valores de X serão negativos e Y positivo. Então, esse aqui, X negativo e Y positivo. Já esse terceiro quadrante, encontramos aqui, ó, preste atenção, nós temos o X negativo e nós temos o Y negativo. Então, o terceiro quadrante também é chamado de quadrante negativo. Já o quarto quadrante, teremos o valor de x positivo e o valor de y negativo. Então, esse aqui seria o quadrante positivo e negativo. Tudo bem? Então, a origem é quem? É esse ponto, onde as duas retas se cruzam, chamado de 0 e 0. A partir daqui, nós vamos fazer como atividade, nós vamos ter que representar no plano cartesiano mais para frente. Primeira atividade. Pediu aqui para a gente resolver, tá? E depois marcar no plano cartesiano e escrever em qual quadrante nós estaremos. Gente, eu vou fazer, já deixei pronto aqui, porque se a gente for resolver, nós iremos ter uma aula muito longa e eu vou ter que fazer a correção da semana 3 e semana 4 junto. Então, o que eu fiz? Eu já deixei armado, tudo montado, resolvido, e nós vamos comentar essa resolução. Então, letra A. Nós podemos resolver de duas maneiras. Nós podemos utilizar o método da substituição e podemos utilizar o método da adição, que eu expliquei no vídeo anterior, na aula anterior. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Preste atenção aqui, nesse de baixo, ó. X mais 5y tal. Se esse x aqui ele fosse menos 2x, eu cortaria com 2x de cima. Então, isso que eu fiz. Eu multipliquei o de baixo por menos 2, aí o x ficou menos 2x, y ficou 5y ficou menos 10y, e o menos 28, ó, menos com menos virou mais, virou 56. O que eu vou fazer aqui? 2x e menos 2x eu vou cortar. Ao cortar, ele desaparece. Aí eu faço essa conta, ó, menos 10y mais 3, dá 7y, eu somei, então, como se tivesse feito um traço aqui somando. 56 menos 7, 49. Peguei o meu y, ó, multipliquei aqui tudo por menos 1, posso trocar o sinal de tudo, troquei o sinal dos dois lados. Peguei o y e igualei a... Quem ficou do lado de lá? Como eu multipliquei por menos 1, ficou menos 49. O 7 estava negativo, passou para lá positivo. Então, y é igual a quem? Menos 49 por 7 dá menos 7. Como eu já descobri o valor de y, eu vou pegar esse valor que eu descobri, que é o menos 7, e vou substituir em qualquer uma das equações. Eu vou pegar aqui, no caso, a segunda equação, que é essa aqui, ó. Substituir aqui no lugar desse y. Então, ó, no lugar dele, eu coloquei um parêntese e coloquei o menos 7. Resolvendo, x mais com menos dá menos 35 é igual a menos 28. Joguei o menos 35 para lá, ficou mais 35. Fiz a conta, 35 menos 28 deu 7. Então, x deu 7. Aí eu descobri, então, o par ordenado. Quem vem primeiro? X, então o par ordenado x é 7 e o y menos 7. Olha aqui, x positivo e y negativo. Então, vai para o quarto quadrante. Vou representar no plano cartesiano, depois vou representar todos para facilitar. Vamos à letra B. Letra B, eu vou fazer o quê? Eu já tenho o menos y mais y, eu já posso cortar aqui. Cortei, então vou fazer a conta. 5x mais 2x, 7x. Tudo método de adição, tá? Que é igual a 7 mais 7, 14. Isolei o meu x, 14 está lá, passo 7 para lá, 14 por 7, 2. Encontrei o valor de x. Se eu encontrei o valor de x, eu vou substituir na outra equação qualquer. Então, vou substituir na segunda. Ó.
no lugar aqui do x, ó. Aí ficou 2 vezes 2, que é 4, mais y igual a 7. Y é igual a 7, passei o 4 para ali, troquei esse sinal. Então, y é igual a 7 menos 4, 3. Encontrei também o valor de y. Então, nesse caso, já tenho meu pó ordenado. X vem primeiro, então 2, depois vem o y, 3, 2 e 3. Todos os dois são positivos, então está no quadrante positivo, que é o primeiro quadrante. Vamos para a letra C. Aqui na letra C, o que eu vou fazer? Também vou fazer pelo método da adição. Olha o que eu fiz, ó. Aqui tem x, aqui tem 2x. Então, para fazer a de cima aqui virar menos 2x, basta multiplicar ela toda por menos 2. Aqui, ó, multipliquei tudo por menos 2. Ficou menos 2x mais 2x, porque menos com menos dá mais, então mais 2y, que é igual a menos com menos dá mais e 10. Cortei menos 2 e 2, ficando então 2y mais 3y, 5y, é igual a 10 mais 10, 20. Isolei o meu y, encontrei o valor de 20 sobre 5, que é 4. Depois que eu encontrei esse 4, eu vou substituir, né? Escolhi, nesse caso, a primeira equação, coloquei o 4 aqui no lugar do y, ficou x menos 4 igual a menos 5, joguei o 4 para lá, então x é igual, fiz essa conta, né? Menos 5 mais 4, x deu 1. Então, 1 negativo, então vou juntar o pó ordenado. Menos 1 e 4. Menos 1 e 4, olha, o x está negativo, o y está positivo. Então, segundo quadrante. Na letra D, já tinha x e x, ó. Eu vou multiplicar o de baixo por menos 1. Cortei esse x com esse menos x. Aí fiquei, ó, se eu devo 2, devo 1, devendo 3y igual a 12. Multiplico tudo por menos 1, aí o y é igual a menos 12 sobre 3. Troquei o sinal do 12 e do 3. Então, y é igual a menos 4. Depois que eu descobri o y menos 4, eu substituo em qualquer uma das equações. Substituindo a primeira, ó, no lugar do y. No lugar do y que é menos 4, eu coloquei um parênteses. Então, x é igual a menos com menos dá mais. Então, 2 vezes 4, 8 igual a 7. Isolo meu x, resolvo a conta. X é igual a menos 1. Após descobrir que o x é menos 1, eu já sei que os dois valores são negativos. Então, eles estão no quadrante negativo, que é o terceiro quadrante. Então, ponto D, menos 1 e menos 4. Vamos na letra E. Eu já tinha menos 2 e 2, então basta eu cortar. Ao cortar aqui, eu vou fazer essa soma. 3x mais 2x, 5x é igual a 1 mais 4, 5. Resolvi a conta e encontrei x igual a 1. Após descobrir o x igual a 1, eu vou escolher a primeira equação para substituir no lugar do x. Então, ficou 3 vezes 1 menos 2x igual a 1. 3 vezes 1 dá 3. Fiz todos os cálculos. Chegando aqui, olha o que aconteceu. O 2y ficou negativo. Então, multipliquei por menos 1. Aí, o menos 2y, o 2 virou 2 positivo, que virou 2 positivo. Então, y é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, o ponto E é igual a 1 de x e 1 de y. Vai estar em quê? No quadrante positivo, que é o primeiro quadrante. Já na letra F, olha o que eu vou fazer. Para que eu consiga cortar, aqui eu tenho um y, aqui eu tenho 3y. Se aqui tivesse um 3, ficaria 3y negativo e 3y negativo. Então, eu coloco menos no 3 para multiplicar, então fica aqui de cima, ó, 3y positivo e embaixo 3y negativo. Eu multipliquei o de cima toda por menos 3. Ó. 3y, 3x vezes menos 3 dá menos 9x. Menos y com menos 3, menos com menos dá mais. Então, dá 3y positivo. Menos do 5 com menos do 3 dá mais. Então, 5 vezes 3, 15. Eu cortei esse 3y com esse menos 3y aqui. Ao cortar, eu vou fazer as contas. Ó. Menos 9x mais 2x dá menos 7x. 15 menos 8 dá 7. Fazendo esses cálculos aqui, ó. Antes de resolver o cálculo, multipliquei por menos 1. Troquei o sinal de tudo, tá vendo? Aí o 7 de lá ficou negativo e o 7 de cá, que estava negativo, ficou positivo. Aí o x é igual a menos 1. Já que eu descobri o x, eu posso substituir em qualquer uma das equações. Escolhi a primeira, coloquei aqui, ó, no lugar desse x que multiplico 3, ficou menos 3, menos y igual a menos 5. Menos y é igual a menos 2, aí eu multipliquei tudo por menos 1 aqui, virou y igual a 2. Meu pó ordenado, então, x vem primeiro, menos 1 e 2. Ó, x negativo, y positivo. Segundo quadrante. Agora que eu descobri todos os meus pares ordenados,
aqui na letra A, B, C, D, E e F, eu vou pegar esses pares ordenados e vou jogar num plano cartesiano. Coloquei aqui o plano cartesiano. Meu ponto A. Meu ponto A é aqui, ó, 7. Vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e menos 7. Faço uma reta e menos 7. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Trago outra reta onde cruza é o meu ponto A. 7 do x e menos 7 do y. Que quadrante é esse? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Por isso eu coloquei a resposta lá como quarto quadrante. Meu ponto B. Meu ponto B é 2 e 3. Ó, 1, 2. Opa, está errado. Então, esse ponto B aqui, ó, ele está errado. Por quê? Olha aqui. Vamos contar, ó. 1, 2, 3. Então, o x aqui que está marcado é 3. Então, na verdade, esse ponto não vai estar aqui. Eu vou apagar, até é bom que a gente faça um ponto aqui para a gente ver como que a gente faz. Tá bom? Vou apagar aqui. Beleza. Como eu vou marcar o ponto 2 e 3? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu pego no 1, eu pego aqui no 2, ó. Vou subir, entendeu? Marquei um ponto qualquer. Agora eu vou pegar o ponto 3 do y, ó. 1, 2, 3 do y. E trago aqui. O que aconteceu? Cruzou aqui, ó. Aqui foi o lugar que eles cruzaram, ó. Então eu vou marcar somente até aqui. Foi aqui. E o ponto cruzou em cima da reta foi aqui. Então esse foi o lugar que cruzou. Então esse é o ponto. Aqui eu vou ter o x positivo e o y também positivo. Olha aqui, ó, 2 positivo, 3 positivo, 1 positivo e 1 positivo, que são os pontos B e E. Já no segundo quadrante eu vou ter aqui a troca, ó, eu vou ter o meu y, meu x negativo e vou ter o meu y positivo. Por quê? Olha aqui. Quem é o x? Menos 1. Quem é o y? 4. Então, o meu x é negativo, porque tudo aqui no meu x, ó, são valores negativos. E tudo aqui para cima, valores do y é positivo. Então, eu vou ter x negativo e y positivo. Já no meu terceiro quadrante, eu vou ter tudo negativo. Olha quem está aqui, é o ponto D, ó. Ponto D, menos 1 e menos 4. Então, nesse quadrante aqui, eu vou ter tudo negativo. Tanto o x, ó, quanto o meu y, ó. Tudo negativo. Já no meu quarto quadrante, eu vou ter x positivo, olha lá, o x positivo e o meu y negativo. Então, apenas pelo sinal, eu já sei me falar quem é positivo e quem é negativo. E, automaticamente, se eu já tenho quem é positivo e negativo, eu já sei também qual quadrante que ele pertence. Aí voltamos aqui com a resposta agora corrigida. E nós vamos para a questão 2. Na questão 2 aqui eu tenho aqui um sisteminha simples, pediu para resolver, e depois determina os valores numéricos na letra A, B, C e D, usando os valores de x e de y encontrados. Beleza. Se eu tenho mais y menos isso, esses dois que eu já posso cortar, eu fazendo pela adição. Cortei, então x mais x dá 2x, 40 mais 20, 60. Fazendo todos os cálculos, eu encontro x igual a 30. Depois de achar o 30, eu substituo numa outra equação qualquer. Então, usei a primeira equação, vou colocar o 30 no lugar aqui do x. Ó. Então, ficou 30 mais y igual a 40, resolvo e encontro y igual a 10. Depois que eu já tenho a minha resposta, x é 30 e y igual a 10, eu vou substituir aqui. No lugar do x, ó, eu coloco 30, e no lugar do y eu coloco 10. Então, 30 ao quadrado, 900, mais 10. 900 mais 10, 910. Já na letra B, mesma coisa, 30 ao quadrado, menos 10 ao quadrado. 30 ao quadrado, 900, 10 ao quadrado, 100. 900 menos 100, 800. Na letra C, eu vou colocar o 30 dividido por 10. 30 dividido por 10 vai dar 3. E por último, eu tenho 30 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Vai dar 900 mais 100, que vai dar 1000. Está resolvida a nossa questão 2. Agora vamos pular para a semana 4 do PET, tá bom? Semana 4 aqui. Nós temos também aqui agora um probleminha.
nós vamos ter que montar esse problema. Ó. A soma de dois números é 115. Não sei que números são esses. Eu vou chamar esses dois números, um de x, o outro de y, como eu fiz aqui. X e y são esses dois números. Somando, x mais y deu 115. Continuando. E a diferença é um menos o outro. E a diferença entre eles é 41. Eu peguei os mesmos dois. X menos y igual a 41. Cortei esse mais y com menos y. Ao cortar, eu vou somar x mais x, 2x, e faço essa conta somando 156. Resolvendo essa equaçãozinha, encontrei x igual a 78. Como eu já tenho o valor de x, eu substituí na primeira equação. Coloquei o 78 aqui no lugar do x, resolvi a equação, encontrei y igual a 37. Como eu já tenho as duas respostas, os dois valores, quem são esses dois números? Depende dos dois números. Um número que é o maior é 78 e o outro número que é o menor é 37. Se tiver com dúvida, substitui aqui, você vai encontrar esses valores. Certinho? Vamos agora à questão 2. Já na questão 2, temos outro problema. Olha aqui. Pedro tem 3 anos a menos do que o sextuplo da idade de Marta. Eu já peguei algumas referências. Eu vou chamar Pedro de P, vou chamar a idade de Marta de M. Qual é a idade de cada um? Sabendo que a diferença entre essas idades é 27 anos. Então, já posso primeiro montar. Ó. Falou que Pedro tem 3 anos a menos que o sextuplo da idade de Marta. Então, Pedro, a idade de Pedro, é igual ao sextuplo de Marta, 6 vezes Marta, menos 3 anos, menos 3. A outra parte fala assim, ó, sabendo que a diferença entre as idades é 27. Então, eu vou pegar o Pedro, já que a idade de Pedro é maior, né, ele é 6 vezes mais e menos 3. Então, já que o Pedro é maior, eu vou pegar Pedro menos a idade de Marta, tem que dar 27, porque a diferença entre as idades é 27 anos. Montei aqui. O que eu tenho? Eu posso multiplicar aqui por menos 1 se quiser cortar P, ou posso fazer essa conta inteira. Não tem diferença nenhuma. Então, se quiser fazer multiplicando por menos 1, só que como fiz várias contas dessa pelo método de adição, vamos fazer essa aqui pela substituição. Tá bom? Então, eu vou ter que escolher uma letra para isolar. Que letra que eu quero isolar aqui? Aí você fala assim, mas como que eu vou isolar? Eu vou pegar uma letra e jogar para o lado de lá. É isso que eu vou fazer. Mas antes de isolar, eu posso fazer alguns cálculos entre elas se eu quiser. Então, por que eu resolvi fazer essa pela substituição? Porque eu já tenho uma letra isolada. Uma letra isolada aqui, o meu P. O meu P já está me falando quem que ele é. O P é 6m menos 3. Então, eu vou marcar isso aqui. Então, se eu já tenho o valor de P, eu vou pegar esse valor de P aqui e colocar no lugar do P. Entendeu? Na outra equação. Aqui não era P? Então, vai virar 6m menos 3. Ó, no lugar do P, 6m menos 3. Eu substituía o que eu encontrei na primeira e na segunda. Menos m é igual a 27. Vou fazer essa conta aqui. Ó, 6m menos m, 5m, que é igual a 27. E jogo 3 para lá, mais 3. 5m é igual a 30. Então, resolvendo m, eu encontro m igual a 6. Entendeu? Então, fiz a substituição. Encontrei m igual a 6. Agora, o que eu faço? Se eu encontrei o m igual a 6, eu posso vir aqui, ó, no lugar do m, e colocar o valor dele, 6. Olha lá, voltando à primeira equação, P é igual a 6m menos 3, tá vendo essa aqui? Eu vou substituir o m igual a 6. Então, vou colocar aqui, ó. Então, no lugar do 6m, 6, ó, 6. Então, P é igual a 6 vezes 6, menos 3, 36, menos 3, 33. Encontrei o valor de Pedro, encontrei o valor de Marta. Então, resolvido. Pedro tem 33 e Marta tem 6 anos. Então, gente, ó, quando eu já tenho um valor, é muito mais fácil eu fazer pela substituição, porque basta eu jogar o valor lá dentro. Mas se eu quisesse aqui, eu poderia multiplicar aqui também, ó, o de cima por menos 1 para cortar o P com P. Ou o de baixo por menos 1, cortaria P com P também. Ou poderia multiplicar o de baixo aqui por 6. Aqui ficaria 6m menos 6m. Então, isso aí é a escolha de vocês. Vamos para a próxima. A minha questão 3 agora é outro probleminha, ó. Em um quadro estão desenhados triângulos e quadrados. Eu vou ter triângulo e quadrado na minha brincadeira aqui.
totalizando 35 figuras. Então, beleza, já dá para ter uma referência. Quadrado eu vou chamar de Q e triângulo eu vou chamar de T. Então, os quadrados mais os triângulos dá um total de 35 figuras. Já posso até começar a montar o meu esquema lá, o meu sistema. Quadrado mais triângulos dá um total de 35. Beleza, vamos continuando. E eles vão ter 125 lados. Determine a quantidade de triângulos e de quadrados desenhados nesse quadro. Espera aí, o quadrado tem quantos lados? O quadrado possui 4 lados. Um triângulo tem quantos lados? 3 lados. Então, olha o que eu pensei. Se o quadrado tem 4 lados, então 4 lados do quadrado, 4 vezes Q, 4 quadrado, mais 3 lados dos triângulos, 3 lados vezes a quantidade de triângulos, é igual ao total de lados que eu tenho. Ó, o total de lados que eu tenho é 125. Pronto, montei o meu sistema. Agora é só resolver. Aqui eu vou multiplicar o de cima por menos 3 para cortar esse t com esse t de baixo. Aí fica menos 3t com esse t. Olha lá, multipliquei por menos 3, ficou menos 3q, porque q vezes menos 3q, mais t vezes menos 3, mais com menos dá menos 3t, igual a 105. Por quê? Eu multipliquei também o 35 vezes menos 3. Aí esse 3t com menos 3t eu vou cortar. Ao cortar aqui, o que vai sobrar? Ó, vou até abrir um espaço. Menos 3q com 4q sobra só um q. Então sobrou só um q. É só um quadrado. Que é igual a menos 105 mais 125 vai dar 20. Então, quadrados, eu já sei quantos quadrados que eu tenho. Tenho 20 quadrados. Vou agora fazer o quê? Vou substituir na outra equação. Vou voltar na outra, né? Peguei a primeira equação, aqui a primeira aqui, ó. Q mais T igual a 35, ó. Q mais T igual a 35. E vou substituir o Q. Vou colocar o Q valendo 20. Então, 20 mais o T do triângulo igual a 35. Resolvo. Jogo 20 para lá, troco o sinal, faço a conta. Então, triângulo é igual a 15. Então, já destaquei as duas respostas. Então, nós temos então o quê? 20 quadrados e 15 triângulos. Resposta: existem 20 quadrados e 15 triângulos no quadro. Vou para a próxima. Questão 4 aqui, ó. Mais um problema. Agora um problema gostoso, que eu mais gosto, ó. Um terreno em formato retangular, então desenhei um retângulo. Tá aqui o retângulo. Possui um perímetro medindo 200 metros. Opa! Já sei que o perímetro é 200. Então, beleza, já tem uma referência. Ó. O perímetro do terreno é 200. Continuando. Quais são as dimensões desse terreno, sabendo que a medida de um de seus lados excede a medida do outro lado em 30 metros. Então, vamos botar aqui, ó, o x é maior do que 20 em 30. Então, aqui é x, né, é igual ao y mais os 30 metros. Então, beleza. Quem que é perímetro? Perímetro é x mais y mais y. Então, coloquei, ó, x mais y mais y. Isso tudo dá o quê? Dá 200. Então, vamos fazer a conta. X mais x dá 2x, y mais y 2y, igual a 200. Então, aqui eu encontrei a primeira equação. Então, marquei ela aqui. Vai ser a primeira equação do meu sistema. Só que falou depois, olha aqui. Quais as dimensões do terreno, sabendo que a medida de um dos lados excede a medida do outro em 30 metros. Então, eu já sei também, olha lá, segunda informação temos que o x é igual ao y, ó, x é igual a y, mas só que o y mais quanto? Mais 30. O x é igual ao valor do y, só que é 30 a mais. Então, x é igual a y mais 30. Então, já tem a minha segunda também equação aqui. Só que vou dar uma dica para vocês. Olha o que acontece aqui. Isso é uma equação, não é? 2x mais 2y igual a 200. Uma equação pode ser multiplicada ou dividida por um número, os dois lados, que não vai fazer diferença nenhuma. Então, vou fazer isso aqui. Eu posso dividir isso aqui tudo por 2. Então, ó, 2x por 2 dá x. 2y por 2 dá y. 200 por 2 dá 100. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou trocar, eu vou usar essa daqui como a primeira equação. Já peguei uma conta já simplificada. Como ela já está aqui, eu vou montar então o meu sistema. Ó. Montei aqui o sistema. X mais y igual a 100, x igual a y mais 30. Eu já tenho aqui, ó. Vamos chegar um pouco para baixo aqui, agora eu vou usar isso aqui só. Olha aqui, eu já tenho o meu x isolado. Então não precisa de eu preocupar em fazer por adição. Eu já tenho esse valor, vou fazer agora por substituição. Então, como eu já tenho o valor de x, eu já tenho ele isolado, eu posso substituir na primeira equação. Então, vou fazer isso, ó.
x não é y mais 30. Então, no lugar do x aqui, ó, eu coloco y mais 30. Ó, y mais 30 mais o x da primeira equação igual a 100. Resolvo, y mais 2y. Essa resolução aqui vai dar 70, divide o 2, estou multiplicando, passo para dividindo, então y é igual a 35. Se eu já tenho y igual a 35, eu substituo agora lá na outra equação. Mas eu coloco ele aqui, tá vendo? Coloquei nesse lugar aqui que eu descubro quanto que é x, ó. Aí, ó, então x mais y igual a 100. Posso substituir na primeira aqui também, ou coloco ele aqui, tanto faz. Se o y é 35, então x mais, coloquei aqui, ó, no lugar do y 35 igual a 100. X é igual a 100, joga 35 para lá, dá 65. A mesma coisa de colocar aqui, ó, o y é 35, aqui, ó, ficaria mais fácil aqui. Eu fiz, depois aqui ficaria mais fácil. X é igual a 35 mais 30, já dá 65. A minha resposta não faz diferença. De posse dos resultados, eu sei que o lado menor, mede 35, o lado maior mede 65. Então, as dimensões do terreno são 35 centímetros do terreno e 65 centímetros. Se tivesse pedido em centímetros, opa, eu errei. Aqui não é centímetros, tá? Aqui é em metros. Então, é só corrigir aí. Então, a resposta seria 35 metros o y e 65 metros o x. Beleza? Então, é só trocar aqui. Para centímetros virar metros. Deixa eu trocar aqui. Então, troquei. Portanto, as dimensões do terreno são 35 metros e 65 metros. Resolvido. Questão 5. Em um estacionamento, há um total de 32 veículos, entre carros e motos. Beleza, vou chamar carro de C e moto de M. Ó, representando C para carro e moto de M. Determina a quantidade de carros e de motos que esse estacionamento tem, né, que tem no estacionamento, sabendo que eles somam 88 pneus. Então, peraí, carro mais moto tem um total de 32. Então, C mais M é igual a 32. Então, eu já marquei minha primeira equação. Só que o total de pneu que falou dá quanto? Dá 88. O carro tem quantos pneus? 4. Então, 4 pneus vezes cada carro. A moto tem quantos pneus? 2. Mais 2 pneus vezes cada moto. Dá um total de quanto? De 88. O que aconteceu aqui de novo? Ó? 4, 2 e 88. Eu posso simplificar, isso mesmo. Vou dividir isso tudo aqui por 2. Olha lá, simplificando por 2, temos 4C dividido por 2 é 2C, 2M dividido por 2 dá M, 88 dividido por 2 é 44. Eu já encontrei a outra equação. Então, a outra equação está aqui, ó, 2C mais M igual a 44. Montei meu sistema, ó, com a primeira e com a segunda. E aqui, pela adição, fica mais fácil, porque eu tenho um M em cima e um M embaixo. Se eu multiplicar o de cima por menos 1, eu corto esses dois M's, ó. Igual aqui, ó. Multiplicando, fica menos C, menos M e menos 32. Vou cortar esse menos M com mais M. Aí eu posso fazer a conta, ó. 2C menos C dá C, 44 menos 32 dá 12. Então, eu encontrei já uma resposta. C igual a 12. C é o quê? Carro. Então, nós temos 12 carros. Se eu já encontrei o valor do C, eu substituo na outra equação, né? Então, eu vou colocar na primeira, substituir na primeira, no lugar do C que eu coloco 12. Aí fica 12 mais M igual a 32. Jogo 12 para lá, troco o sinal, faço a conta, M igual a 12. Então, moto tem... Desculpa, M é igual a 32 menos 12. Que M é igual a 20 motos, então. Depois que eu descobri, coloco a resposta. Portanto, nesse estacionamento existem 12 carros e 20 motos. Vamos agora para a questão 6. Lendo a 6 está assim. Vivi está brincando de tiro ao alvo. Ela ganha 5 pontos a cada tiro acertado no alvo e perde 3 pontos a cada tiro errado no alvo. Então vamos lá. Vou representar aqui os acertos por X e os erros por Y. Como falei aqui. Vamos continuando. Até o momento ela já deu 20 tiros. Então a quantidade de acerto com erro, né, que ela acertou e errou, vai dar um total de 20 tiros. Então vou pegar X mais Y, que é o total que ela jogou, que ela acertou e errou, é igual a 20. Total de jogadas. Continuando. Até o momento ela tem 20 tiros e ganhou 68 pontos. Então, se ela tem 68 pontos, nós vamos olhar agora. Cada ponto
que ela acerta não é 5? Então, 5 vezes a quantidade, 5 pontos vezes a quantidade que ela acertou, menos, porque agora a quantidade que ela errou, menos 3 pontos vezes a quantidade que ela errou, é igual ao total de pontos que ela tem, que é 68. Resolvendo agora, o que eu vou fazer aqui? Vamos multiplicar o primeiro por 3. Ó. Ao multiplicar o primeiro por 3, fica 3y positivo aqui. Corta com o negativo de baixo. Então, multipliquei por 3, fica x vezes 3, 3x. Y vezes 3, 3y. E esse 20 vezes 3 dá 60. Vou cortar o mais 3y com menos 3y. Então, ao cortar o mais 3y com menos 3y, eu vou fazer só essa conta. Ó. 3x mais 5x, 8x. 60 mais 68, 128. Isolo o x, jogo o 8 para lá dividindo. X é igual a 16. 16 é o quê? É o x. O x era o quê? Vamos lembrar lá em cima. Ó. 5 era cada acerto. Então, beleza, já sei que ela acertou 16 jogadas. Se eu já encontrei o x, eu vou substituir na outra equação. Copiei a equação, x mais y igual a 20. Vou colocar o x aqui, 16. Ó, 16 mais y igual a 20. Jogo o y para cá, o restante para lá. Fica 20. Jogo 16 para lá, troca de sinal. Y igual a 4. Então, os erros foram 4. Aí eu vou colocar a resposta, então. Portanto, a Vivi acertou quantos? Acertou 16 tiros e ela errou 4 tiros. E finalizamos, então, a semana 3 e a semana 4 do PET 7. Estamos com o PET 7 finalizado. Vou pedir, assista isso aqui devagar. Coloca o caderno do lado. Resolva questão por questão. Tá bom? Porque não dá tempo de eu fazer isso tudo em apenas uma aula aí. Vai ficar cansativo e você vai ficar até com raiva de mim. Tá bom, gente? Então agora é sua vez de me entregar agora o PET 7. Tchau, 8º ano.